Fala família Unos, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a mais um Espalhar Amor. É uma grande alegria ter você aqui conosco e hoje nós já vamos começar a falar sobre a graça santificante. Nós não vamos falar dela por inteiro, né? Porque nós temos aqui, ela é muito grande para a gente falar em um único momento, tá bom? Mas aqui, ó, já vou até pegar aqui para a gente saber até onde a gente vai. Ó, nós vamos falar até Nós vamos falar por duas páginas, tá? Aliás, 4 páginas. 4 páginas. Por quê? Nós temos que falar depois o que a graça leva consigo. E aí nós vamos falar bem mesmo. A gente vai pegar ela por inteiro e vamos estruturar muito bem, tá bom? Muito bem, então vamos fazer nosso momento de oração. Quero já agradecer você que está aqui conosco. Deixa eu só pegar aqui. Muito bem, então agora sim. Então nós vamos fazer o nosso momento de oração. Eu quero colocar as suas intenções, as minhas intenções. Logo, logo também nós estamos aí de volta com o Ágape. Temos novidade também, estamos com fazendo as orações da Irmã Zélia e fazendo também, olha que graça, estamos fazendo também o nosso preparação para a consagração a Jesus por Maria. Então hoje teve oração nova lá, vai lá no canal, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, já pega e faz a oração também, tá? As orações da Irmã Zélia é uma oração por mês, onde você pode repetir e repetir até o final do mês, tá bom? Então é assim que vai funcionar, para que você possa também não ficar cansado e com um monte de vídeos, um monte de notificação, tá bom? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o que é graça santificante? O catecismo, né, o padre Antônio Roio Marim, diz que o catecismo nos dá uma breve noção impressionante, que diz que é um dom divino que nos faz filhos de Deus e herdeiros da glória. Então quando você tem a graça santificante, você é filho de Deus e você é herdeiro do céu, você é herdeiro da glória, tá bom? A graça santificante é um dom divino, é um presente de Deus, tá? Então é um dom que Deus te dá, é um dom que Deus concede para você. É um presente, não é um mérito seu. É um dom divino, uma qualidade sobrenatural infundida, ou seja, colocada por Deus em nossa alma, que nos dá uma participação física. Ou seja, a sua forma física, o seu corpo passa a participar, e formal, ou seja, sua alma, da mesma natureza divina, fazendo-nos semelhantes a Ele em sua própria razão e deidade. Então, o batismo nos dá uma graça santificante. Então, ela nos confere a graça de participar da graça de Deus, do poder de Deus, da deidade de Deus. E aqui, o padre Antônio Roio Marim, ele vai destrinchar um pouco mais essa afirmação. E a gente vai ler e vai comentar para você, tá bem? A graça santificante chama-se assim porque santifica realmente a todo aquele que tem a felicidade de possuí-la. Ou seja, todo mundo que tem a graça santificante se torna santo. Ela tem o poder de te santificar, de te fazer santo. Essa santificação inicial admite, como veremos, muitos graus em seu desenvolvimento e expansão. Mas sua mera e simples possessão no seu mais ínfimo grau, como o que recebem, por exemplo, as crianças ao serem batizadas, santifica essencialmente a quem recebe, de modo que entre a criança recém-batizada
e o maior santo no céu, há apenas a diferença acidental, ou seja, a diferença de grau de santidade, mas não essencial em relação à santidade propriamente dita. Então, entre um santo e um recém-batizado, não existe diferença. Eles são santos. São santos. Você que recebeu acabou de se confessar agora, hoje. Você acabou de se confessar e acabou de ver esse vídeo. Você está santo igual os santos. A única diferença é o grau. A única diferença é o grau. Tá bem? É importante saber disso. Olha a graça que você tem. Olha a graça que você tem. É um dom divino. Por quê? Todas as coisas criadas, mesmo na ordem puramente natural, são dons de Deus. Então aqui é importante que a gente saiba. Esse é um dom que vem de Deus. Entretanto, nem todas as coisas criadas são dons divinos, mas unicamente as que pertencem à ordem sobrenatural da graça santificante. Porque somente nessa ordem se nos dá uma participação real e verdadeiramente da natureza do próprio Deus. Vamos explicar isso aqui um pouquinho mais. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça. Por exemplo, essa folha aqui, ela é graça de Deus. Ela é criação do homem? Sim, mas ela é permissão que Deus deixa ela existir. É graça de Deus. Mas ela me santifica de alguma forma? Não. Ela não vem do próprio Deus para mim. Agora, um dom de Deus, a graça santificante, ela é como se fosse um papel direto de Deus. Um papel que Deus mesmo criou, que Deus mesmo produziu, que Deus mesmo me entregou nas minhas próprias mãos. Entende? Então, é uma coisa direta, direcionada pra gente. Literalmente, é tipo criado para você. Entendeu? E não tem terceiros, não é uma... Vamos supor, esse é um livro aqui, que é um livro que me ajuda a me aproximar mais de Deus. Ele é um meio, ele não é a graça direta. Entende? Agora, o batismo é uma ação direta de Deus. A graça santificante é uma ação direta de Deus na alma. Aqui nós também podemos contar as virtudes infusas do Espírito Santo. Tá? Elas também são infundidas por Deus na alma diretamente. Ele continua. Uma qualidade sobrenatural. A graça é uma verdadeira qualidade habitual que modifica acidentalmente a alma, fazendo-a deiforme, ou seja, conforme Deus. Semelhante a Deus, ao comunicar-lhe uma participação real de sua própria natureza divina. Infundida por Deus em nossa alma, aqui os protestantes negam com sua teoria da justificação por uma imputação extrínseca dos méritos de Cristo, mas é uma verdade de fé expressamente dita pelo Concílio de Trento da seguinte forma: se alguém disser que os homens são justificados ou pela mera imitação da justiça de Cristo ou pela mera remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade, que se derrama em seu coração pelo Espírito Santo e se tornam a eles inerentes, ou também se disser que a graça com que somos justificados é só favor de Deus, seja anátema. Ou seja, Deus infunde em nossa alma essa graça. Que Deus nos dá uma participação física e moral e formal da natureza divina. Que a graça nos faz participantes da natureza divina é uma verdade de fé que nós temos, tá? Nós nos tornamos por ela, por este meio, participantes da natureza divina. Então, a graça santificante nos faz participar da natureza divina de Jesus. Então, nos tornamos um com Ele. Um com Ele. Muito bem. Não é possível falar com mais clareza
de maneira tão explícita. E há de se precisar que se trata de uma participação física, como o ferro metido na forja fisicamente, as propriedades do fogo sem perder a natureza do ferro. E formal, ou seja, informado, empampado intrinsecamente a alma, fazendo-a verdadeiramente e realmente deiforme, não como simples vestido, que é algo extrínseco e em nada modifica a natureza com que se veste. Agora vamos lá. Aqui é uma parte um pouquinho mais complexa que eu vou tentar traduzir para vocês. O que acontece com a alma que recebe a graça santificante e que aumenta a sua graça santificante? Ela mantém sua natureza humana, ela mantém a sua forma física. Então, ela tem, na forma física dela, uma participação de Deus. Só que também na alma dela, ela vai se tornando mais deiforme, mais próxima de Deus. Então, assim, o que é importante você entender? Quando nós nos tornamos um com Deus, através da graça santificante, nós não estamos vestindo uma roupa de santidade, uma roupa de Deus. Nós estamos nos tornando um com Ele de verdade. É como se nós fôssemos queimados e consumidos por um fogo, ao ponto da nossa forma física ficar do jeito que ela é, né? Só que soltando labaredas de fogo e ficando incandescente como o fogo. Ela parece fogo, mas é a nossa própria alma, o nosso próprio corpo. Entende? É o ferro que se queimou e se consumiu ao ponto de virar uma labareda, um plasma. Entende? Continua sendo ferro, mas é um ferro que já solta fogo. Entende? Se tornou a mesma natureza que o fogo, sem deixar a própria natureza também. É uma situação muito mais específica, muito mais grandiosa do que a gente geralmente costuma falar, né? É uma coisa muito grandiosa para a gente aprender. E aqui ele continua, fazendo-nos semelhantes a ele em sua própria razão de deidade. Ou seja, fazendo-nos parecidos com Deus na sua própria lógica, na sua própria natureza. Então, é uma consequência natural e lógica de tudo quanto acabamos de dizer. Ao fazer-nos fisicamente participantes da sua natureza divina, Deus nos eleva à sua própria categoria divina. Você se torna um com Deus e participante de Deus. Participa da vida de Deus. Fazendo-nos semelhantes a Ele. Por essa razão, a graça nos coloca muito acima de todos os seres criados, existentes e ainda por existir. Minerais, vegetais, animais, homens e anjos do céu. Enquanto simples criaturas angélicas. Né? No caso, simplesmente criaturas angélicas. Tá? A alma, em estado de graça, se assemelha a Deus não só como ser vivo e inteligente, como os homens e os anjos em todas as ordens naturais, mas também assemelha-se a Deus precisamente enquanto Deus, ou seja, naquilo que faz Deus ser Deus e não outra coisa, ou seja, sua própria divindade. É um ponto a se pensar. Você, quando você está em estado de graça, se assemelha a Deus, a Ele mesmo. É a própria divindade de Deus em você. Nós vamos ver depois a graça atual, né? A nossa responsabilidade perante Deus, a oração e a eficácia no estado de graça. Mas aqui é um ponto importante para você ver. Veja como que Deus trabalha em você.
Ele faz a sua alma queimar de amor. Aqui é um ponto, eu acho que mais importante. Você se torna uma pessoa com uma união tão profunda, mas tão profunda, que só perde só para uma pessoa. O próprio Cristo. Tá? Está 1000 vezes acima de todos os seres criados ou criáveis, incluindo os próprios anjos por sua própria natureza angelical. É impossível uma criatura escalar uma altura maior do que aquela elevada pela graça santificante, exceto a união pessoal ou hipostática, que é própria e exclusiva de Cristo. Então, aquilo que eu acabei de dizer, né? A dignidade de uma alma em estado de graça é tão grande que diante dela se esvanecem como fumaça todas as grandezas da terra. Imagina aqui o sangue azul, o sangue real, tá? É como se fosse um mendigo perto dessas pessoas. Você acabou de confessar. Você vale mais do que um rei. Você vale mais do que um rei. O tesouro infinito da graça santificante é muito maior do que todos os outros tesouros que você tem, que você pode encontrar nessa terra. Todas as grandezas da terra são puro nada e miséria que terminarão muito rapidamente com a morte. A grandeza de uma alma em estado de graça, por outro lado, rebaixa infinitamente as fronteiras do tempo e a esfera de todo o criado, para alcançar o seu voo de águia até o próprio Deus, em própria razão da deidade, ou seja, fazendo-se semelhante a Ele, tal como Ele em si mesmo. Você não tem limite de tempo, você não tem limite de espaço, você viverá para sempre. Por isso, a mais mínima participação da graça santificante na sua alma, a da criança batizada recém-nascida, vale infinitamente mais do que a criação universal inteira, ou seja, que todo o conjunto dos seres criados por Deus que já existiram ou existem ou vão existir até o fim dos séculos. Meu irmão, minha irmã, aqui nós já temos o nosso grande encontro, né? Nós finalizamos aqui hoje, mas aqui já está um ponto muito importante de se ver. Nosso estado de graça é tão precioso, mas tão precioso, que se você soubesse, você não cometeria pecados mortais. Não cometeria pecados mortais. É o que te deixa mais próximo de Deus. É o que te faz ficar semelhante a Deus. E eu vou confessar, tem hora que até eu caio. Até eu saio do estado de graça. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Não vamos desistir. Vamos batalhar. Vamos continuar. Então, eu quero encerrar aqui com alegria, dizendo que nós estamos aqui nesse ano de 2024, né? Vai ser o nosso encontro semanal, né? E que você possa estar aqui junto conosco também em mais um encontro do nosso Espalhar Amor. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo. Tchau, tchau.